Começou a falar agora há pouco, aqui na entrevista coletiva, um dos integrantes, né, o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 aqui em São Paulo, o João Gabardo. A gente vai ouvir a fala dele. Vamos lá. Começaria reforçando o que o secretário Jean apresentou inicialmente, mostrando que nessas últimas 2 semanas nós tivemos um aumento de 58% no número de pessoas internadas nos leitos de UTI. Saímos de um número de 1.096 e estamos agora com 1.727 pacientes internados em leitos de UTI. E um crescimento bem maior nas enfermarias, onde nós tínhamos 1.712 pacientes internados e hoje nós temos 3.413 pacientes internados, um aumento de quase 100%. Infelizmente, nós não temos dados no país para poder desdobrar essas internações, para poder mostrar o efeito e o resultado que a vacinação tem. Então, nós somos obrigados a utilizar informações de outros países. No caso, eu vou apresentar dados de Nova York, que a gente consegue pegar diretamente do site do governo, da cidade de Nova York. Pode passar o próximo. Mostrando que o número de internações tem aumentado de forma bastante considerável. E em Nova York, nós estamos hoje enfrentando eles enfrentam, na verdade, né, o número de pacientes internados em Nova York hoje é maior do que durante todo o transcorrer da pandemia. Então, quando as pessoas dizem que esta variante é inofensiva, porque os casos são todos leves, a gente tem que levar em consideração que isto é resultado da vacinação. O número de pessoas que ainda se infectam é muito elevado e o número de internações, mesmo que não sejam internações com tanta gravidade como acontecia no início da pandemia, é muito elevado. Próximo slide, que eu acho que a gente deveria dar muita atenção. Na linha azul, nós mostramos a evolução das internações, aliás, a evolução dos novos casos em Nova York, e vejam o que acontece a partir do dia 15 de dezembro, uma aceleração, a partir do dia 6 de dezembro, uma aceleração enorme de pacientes que têm identificado como novo caso, e a linha azul mostra os novos casos em pessoas não vacinadas. E a linha vermelha mostra os novos casos em pessoas que foram vacinadas. Vejam a diferença que nós temos na identificação de novos casos quando nós separamos a população em grupos de vacinados e não vacinados. Muita gente diz que não adianta vacinar porque transmite. A gente reforça que, mesmo vacinado, é possível que haja transmissão, mas é um número muito menor do que quando considera-se a população não vacinada. O próximo slide vai mostrar esse comportamento em relação às novas internações também em Nova York. O que acontece a partir do dia 6 de dezembro é um crescimento abrupto de novas internações, e a linha azul mostra em pacientes, pessoas não vacinadas. A linha vermelha mostra o aumento das internações, o número de pessoas internadas já vacinadas ou totalmente vacinadas. E vejam a enorme diferença que nós temos entre internações de vacinados e internações em não vacinados. Nós estamos enfrentando uma pandemia dos não vacinados. E quando a gente fala nos não vacinados, nós estamos falando das pessoas com mais de 18 anos que não completaram o seu esquema vacinal, e nós estamos falando nas crianças que ainda não foram vacinadas. Esses dois segmentos, as crianças não vacinadas e os adultos que por uma razão ou outra não foram vacinados, é que são responsáveis por esse acréscimo que nós deslumbramos nos números de internações e nos números de casos. Próximo. Baseado, então, nessa situação e com esses dados que nós temos
do perfil dos pacientes que estão internando, do perfil dos pacientes que são identificados como novos casos, o Comitê Científico reitera a necessidade, reforça a necessidade do uso de máscaras e solicita, inclusive, ao governo que amplie o período de obrigatoriedade das máscaras. Governador, nós sugerimos, eu acho que o governador já pode até anunciar isso, que ele concordou com essa solicitação, com essa sugestão, de inicialmente prorrogar até 31 de março. É isso, governador? 31 de março, a obrigatoriedade do uso das máscaras em todos os ambientes, sejam ambientes internos ou ambientes externos. A recomendação para que a gente continue e aprimore todos os cuidados não farmacológicos de higienização das mãos, uso das máscaras, uso de álcool gel e, o mais importante de tudo, completar o sistema vacinal. Quem ainda não tomou a segunda dose, que deve procurar tomar a segunda dose. Quem não tomou a dose adicional, que faça a sua dose adicional. Quem ainda não iniciou a vacinação, que o faça o mais rápido possível. E que a gente possa iniciar o mais rápido a vacinação das crianças. Próximo. Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras, do álcool gel. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa, se possível, teste PCR, e recomendamos para as prefeituras que reduza a ocupação nas taxas de ocupação desses eventos. A sugestão do governo do estado para os municípios é que faça uma redução de 30% na capacidade de público nesses eventos, mas deixa em aberto que isso fica a critério do município, dependendo da situação epidemiológica do município, esse percentual pode ser alterado para mais, de acordo com as condições epidemiológicas. Então, essas são as recomendações, governador, que foram encaminhadas pelo Centro de Contingência, que o governo do estado as acatou no momento adequado e naquelas condições que, nesse momento, são recomendadas. Muito obrigado, doutor João Gabardo. Queria reafirmar na qualidade de governador do estado. Aí, portanto, João Gabardo falando sobre a redução de público em eventos, essa recomendação do governo de São Paulo para as prefeituras a partir de agora. E desde o começo a gente falava a respeito disso, né, Bruna? Que havia duas possibilidades na mesa e acabaram optando pela redução de público, não a suspensão de eventos ou suspensão total de capacidade de público, né? Exato. Por enquanto, uma medida tomada para eventos públicos, esportivos e musicais, festas e qualquer atividade que gere aglomeração ou de acordo ali com a realidade. Isso segundo o próprio governo. E o que chama a nossa atenção, acredito que a dos ouvintes também, é essa questão que novamente a gente começa a bater aqui, colocar na mesa para discussão, né, Ana? Uma redução para setor público. Privado, pelo menos por enquanto, continua liberada. Então, quando a gente falava em eventos de aglomeração, o que será que vão acontecer com os shows em casas noturnas, com baladas, com festas? Citamos aqui no Bora Brasil a questão de casamentos, formaturas, festas que estão acontecendo agora. Aparentemente, de acordo com esse anúncio feito pelo João Gabardo e pelo governador João Dória, nada disso será cancelado ou alterado nesse primeiro momento. É uma decisão muito específica para eventos públicos, esportivos e musicais. Muita gente questiona, né, sobre alguns, por exemplo, festivais que devem acontecer também de música. O governo de São Paulo ainda não fala, né, Ana, até quando essa medida deve ser tomada. Mas sabe que eu tô com uma dúvida, Bruna, isso às vezes acontece porque assim, a prefeitura precisa autorizar esses eventos, né? Sim. Então toda vez que tem um show, que tem uma atividade, a prefeitura autoriza, ela dá ali uma liberação para que esses eventos aconteçam. E não sei se isso não vai respingar em eventos particulares, não.
Porque o que o governo fala, o que ficou claro na fala aqui do Gabardo, a recomendação para prefeituras de redução de 30% da capacidade de eventos públicos, musicais, festas e atividades. Então, para que as prefeituras criem protocolos próprios, como foi desde o começo da pandemia. O governo fala, para fechar supermercado. Aí vai lá a Prefeitura de São Paulo, publica no Diário Oficial, supermercado fecha, fica fechado loja de roupa. Eles criam ali a regulamentação para implantar essa medida. Então, a gente está com a nossa reportagem lá no Palácio dos Bandeirantes e é bom que isso fique bem claro, porque pelo que eu entendi, isso vai respingar também em eventos particulares. Mas aí uma redução de público e não suspensão de eventos. E o Gabardo não citou carnaval, né? Não citou o carnaval. Até porque, Ana, o governo de São Paulo não citou ainda, não deixou claro até quando será feita essa recomendação. Então, talvez por isso a gente não saiba do carnaval, porque tem um tempinho ainda, né? O carnaval tá longe, mas tá perto, sabe? São aí 45 dias por início da festa. Então, o governo de São Paulo ainda não diz data apenas para manter a obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso foi falado, 31 de março. Até o momento, bem inicialmente, o governo falava em 31 de dezembro. Aí, em dezembro mesmo, essa recomendação já caiu, foi para 31 de janeiro. E agora, o governo de São Paulo continua com essa obrigatoriedade do uso de máscaras até 31 de março, que passa o período do carnaval, né? A terça-feira de carnaval é no dia 1º de março aqui no país. Então, a gente vai continuar acompanhando. São muitos detalhes que precisam ser passados na coletiva. Essa questão de eventos públicos ou privados, o que entra em jogo ou não, como será feita essa redução de capacidade de público efetivamente, na prática. Então, eventos esportivos, estamos com a Copinha funcionando, daqui a pouquinho tem Campeonato Paulista também. Então, como é que será feito esse controle nos campeonatos? O que o governo de São Paulo vai recomendar? Tudo isso ao longo da coletiva são dúvidas que a gente vai tirar. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Bora? Vamos.